Deixa eu te fazer uma pergunta simples hoje. Você alguma vez na sua vida já ficou confuso na hora de fazer perguntas em inglês? Afinal, o que eu uso? Eu uso does, eu uso did, eu uso will. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Se você tá com essa dúvida, pode ter certeza que a partir de hoje você nunca mais vai errar o uso de does, did, will e todas essas palavras auxiliares em perguntas em inglês. Como é que eu digo isso com tanta certeza? Eu já estive no mesmo lugar que você e desenvolvi estratégias para a gente aprender essas palavras de uma forma muito mais fácil do que você está habituado. Por isso, já deixa o seu joinha no vídeo, curte o meu vídeo, se inscreva no meu canal para você receber em primeira mão os conteúdos aqui do canal. O assunto de hoje é gramática, mas nós também temos vídeos sobre vários outros assuntos, como por exemplo, livros incríveis para você aprender inglês com leitura guiada, que é uma técnica infalível para aprendizagem de idiomas. Mas não vou tomar o seu tempo, só quero que você se inscreva e caso você queira ter acesso completo ao PDF dessa aula, você deve se inscrever no meu canal e acessar o link abaixo na descrição que você vai receber ele de forma gratuita. Vamos embora então? Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Vocês vão ter ela aqui do meu lado, como sempre vocês têm. Esse é o material que vocês vão receber e vocês não vão receber ele em branco assim. Na verdade, eu vou preencher ele aqui junto com vocês. A primeira coisa que nós vamos falar antes de nós irmos para as perguntas com do, did e will e does é que você pode estar tendo dificuldade com essas perguntas porque você tem dificuldade com a sua base, que é o português. Antes de nós irmos para as perguntinhas, você precisa ter muito claro na sua mente o que é presente, o que é passado e o que é futuro. Às vezes pode ser bobo para você falar, pô, mas eu já sei, mas tem gente que não sabe. Tem gente que não tem ainda essa noção do que é presente, passado e futuro. Por isso, nós vamos começar a aula definindo esses termos. E a partir de então, nós vamos falar sobre os segredos para você não errar mais isso. Primeira coisa, o que é o presente? Quando a gente fala do presente, tanto em inglês quanto em português, nós estamos falando de coisas que, ou seja, coisas, ações que acontecem, que estão acontecendo agora. Por exemplo, eu falo. Isso é uma coisa que está acontecendo agora. Ou então sobre coisas que acontecem no seu cotidiano, vou colocar melhor, na sua rotina, com uma frequência significativa. Isso é as coisas significativas. Isso são significativa. Espera aí rapidinho que eu já melhoro aqui minha postura corporal. Então, o que é esse tempo verbal presente? Toda vez que você estiver falando sobre o presente, a gente está falando sobre coisas que acontecem agora, nesse exato momento, ou sobre coisas que acontecem na sua rotina. Por exemplo, uma coisa do presente. Todos os dias eu vou para a academia. Isso é uma rotina. Quando você fala sobre essas ações, você está usando o tempo verbal presente. Pensando nisso, em inglês, já a gente vai falar sobre essa questão. Agora, quando a gente está falando do passado, o que é o tempo verbal passado? São coisas que já aconteceram. Não importa se é 1 milésimo de segundo atrás, é passado. Não importa se é há 2 meses. Tudo que já aconteceu, independente de ser há 2 segundos atrás, já é passado. Então, o que é o passado? Ações ou coisas. Quando eu digo ações, coisas que aconteceram
há horas, dias, minutos atrás e que não tem como ser alteradas. Não exatamente da mesma forma, né? Não tem como ser alterados ou alteradas, que não tem como ser alteradas. Basicamente, por exemplo, se eu digo eu caí, não estou dizendo o tempo, mas eu já sei que é passado. Não tem como eu voltar lá e descair. O que eu posso fazer é levantar, mas nada a ver. Não tem como, ser. Peraí, não tem como ser alteradas, basicamente dessa forma. E o que são as ações do futuro? O que é o tempo verbal do futuro? São coisas que ainda irão acontecer. Por exemplo, talvez a sua fluência. Eu ainda vou falar inglês, é coisa que vai acontecer no futuro. Tendo isso em mente, coisas, ações que ainda não aconteceram. Você, tendo isso em mente que o futuro é as coisas que ainda virão, elas ainda não aconteceu. Você não tem como, você talvez tenha o poder de alterar, dependendo do que você faça, mas você não tem controle sobre elas. Então, recapitulando aqui, o presente são as ações que estão acontecendo agora. Eu ando, eu levanto, tudo isso é presente. E também pode ser quando você está descrevendo a sua rotina. Um exemplo, eu como sanduíche toda manhã. Isso faz parte da minha rotina. Toda manhã eu como sanduíche, é algo no presente. No momento, na minha rotina, eu como sanduíche toda manhã. O passado, as coisas que já aconteceram, seja há milésimo atrás, há anos atrás, realmente não importa, desde que elas já tenham acontecido. E o futuro são as coisas que ainda vão acontecer, que você, na maioria das vezes, também não tem controle sobre elas. Pensando nisso, você tendo isso daqui em mente, olha só, essas três coisas em mente, agora nós vamos falar das palavras que você precisa saber. Inglês é bastante diferente do português quando a gente fala de perguntas. Por que ele é diferente? Porque em português, quando nós vamos fazer uma pergunta, o que nós fazemos? Nós colocamos o ponto de interrogação e na fala nós mudamos a entonação. Por exemplo, você vai? Nem precisa levantar a sobrancelha. Você vai? Eu sei que pela entonação, pelo jeito que as palavras se comportam, assim, de sonoridade, eu sei que isso é uma pergunta. Diferente de falar, você vai. Olha, o som é reto, você vai. A outra, você vai? You see? Você vai? E then sobe e desce. Outro exemplo, ele vai. Afirmação, ele vai? Ele vai? Ele vai? So, isso é o português. Só que em inglês, gente, ponto de interrogação não basta para fazer pergunta. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Se você só colocar o ponto de interrogação, a pessoa se for escrito, talvez ela entenda, mas se for num contexto de pergunta na fala, é muito possível que ela ache que você esteja afirmando e não perguntando. Por isso, em inglês, por essa razão em inglês, como não basta somente o ponto de interrogação, nós temos os auxiliares. Como o próprio nome já diz, os auxiliares são as palavras que nós usamos para auxiliar as pessoas que falam e que te escutam, para elas entenderem qual o tempo verbal que você está falando. Quando eu falo tempo verbal, eu digo presente, passado ou futuro. Então, todas aquelas palavras que você tem dúvida, did, does, do, will, o que elas são? Elas são uma ferramenta que você vai colocar na frase para mostrar para o leitor ou para o ouvinte o tempo verbal da sua frase. Então, em inglês, nós temos, por presente, nós temos duas opções. Ou nós usamos do, ou nós usamos does. Essas são as duas opções do presente. Para o passado, nós sempre usamos did.
Lembra que a gente está falando de perguntas, tá? Somente hoje de perguntas. E para o futuro, nós usamos will. Esses são os auxiliares. Os dois de cima são auxiliares do presente. Os dois de baixo, esse de baixo, did, auxiliar do passado. E will, o auxiliar do futuro. Então, automaticamente, ao usar esses auxiliares dentro de uma frase, eu vou mostrar para o leitor o tempo verbal da minha frase. Então, ele vai saber se você está falando do agora ou se você vai estar falando do passado, das coisas que já aconteceram ou das coisas que vão acontecer somente se você usar essas palavrinhas. Então, vamos aqui, ó. Teacher, por que no presente tem 2? E nos outros todos só tem 1. Basicamente, é porque o presente é um tempo verbal especial em relação aos outros e você vai precisar lembrar do quê? Nas perguntas em inglês, você vai usar do para o you, para você, para nós, we, e para I, e também para they. Todos esses pronomes aqui, quando você for fazer as perguntinhas, você vai ter que usar o do. E quando você estiver usando o does, você vai usar o he, o she e o it. Não pode usar do para he, she, it. Para ela, para ele ou ela. Você sempre tem que usar o does. Segura aí por enquanto. Já no passado, você não precisa se preocupar. Você vai usar o mesmo auxiliar para todo mundo. Para o I, você vai usar para o you, você vai usar para o he, para o she, para o it, para o we e também para o they. Todos são iguais, não vai mudar para ninguém, não tem nada de especial. A mesma coisa no futuro, gente. Não precisa preocupar, porque para todos os pronomes, para todo mundo, você vai usar o mesmo auxiliar. Só o presente que tem esse enjoo. Agora, deixa eu te mostrar onde eu quero chegar, que é onde a gente fica em dúvida. Onde a maior dúvida de todo mundo é construir a pergunta em relação ao verbo. Então, vamos aqui para esse ponto. Ó. Deixa eu crescer um pouquinho aqui, vou ficar aqui atrás só por enquanto. Antes da gente ir para as perguntas, vamos lembrar. Então, quando eu estiver falando, quando eu quiser fazer perguntas em inglês no presente, você vai ter que usar duas ferramentas, o do e o does. Quando eu quiser fazer perguntas em inglês no passado, eu vou ter que usar um auxiliar, que é a ferramenta did. Quando eu quiser fazer perguntas no futuro, eu vou usar o auxiliar, nossa ferramenta will. Essa é o que você precisa saber por enquanto. Agora, vamos para o próximo ponto. O que é o próximo ponto? Meu Deus, não estou conseguindo falar ponto, gente. Estrutura. O que mata todos os alunos é a estrutura. O que eu mais vejo é alunos sofrendo uma vida para entender a estrutura, porque, não sei, em algum momento da vida, a gente entende as coisas de uma forma errada e a gente quer levar, gente. O que muda uma pergunta do passado, do futuro e do presente é só o auxiliar. Nada mais na pergunta vai mudar. Então, aqui, olha a estrutura. Auxiliar, lembrando que quando eu falo auxiliar, eu estou falando does, did, do e will. Auxiliar mais pronome. Teacher, o que você quer dizer com pronome? Eu, você, I, you, he, she, it, we e they. Então, as perguntas em inglês vai seguir essa estrutura. Auxiliar mais pronome mais verbo mais o resto da frase. O que é o resto da frase? Qualquer outra coisa que você colocar aqui. Peraí que eu já te explico. Ó, estrutura das perguntas independentemente do tempo verbal. Então, o que eu tô fazendo? O que eu tô falando quanto tempo verbal? Peraí. O que eu tô querendo dizer quando eu falo assim, ó, independentemente do tempo verbal? Peraí que eu já vou aparecer para vocês, tá bom? Eu tô dizendo estrutura das perguntas em inglês
Não importa o tempo verbal que seja, vai ser sempre a mesma. Você só troca o auxiliar. Deixa eu tirar esse tanto de amarelo, porque dá um desespero na gente esse tanto de amarelo. Peraí. Então, voltando para cá. Se eu estou dizendo que a estrutura é auxiliar, mais pronome, mais verbo, mais o resto da frase, vamos montar uma frase no presente? Olha a frase no presente. Primeiro, eu vou pegar uma frase simples para a gente entender. Qual que é o auxiliar do presente? Eu vou fazer a pergunta. Você gosta dela? Essa é a pergunta. Você, primeiro eu tenho que usar. É uma pergunta no presente. Você tem que pensar primeiro, ó. Você gosta dela? Gosta é presente ou é passado? É presente. Não é gostava. Não é gostará. É agora. Eu quero saber, você gosta dela? Concorda comigo que é uma ação no presente? Se é no presente, eu tenho que usar do. Ou does, né? Se a gente estiver falando de she. Mas eu sei que eu tô falando do you, ó. Do you? Do you like her? Ó. Peraí. Do you like her? Basicamente, essa é a nossa pergunta no presente. A dúvida que fica, teacher, eu posso colocar só you like her? Depende do contexto. No geral, não. Não é o correto, tá? Quando você estiver fluente, estiver dominando a língua de todas as formas, isso você vai poder fazer. Mas agora não. Não é ainda a nossa fase. Então, ó, pergunta no presente. Como é que eu sei que é no presente? Porque eu sei que o verbo gosta. Gosta é presente. Eu gosto é um verbo no presente. Então, ó, do you like her? Agora, se eu quiser fazer ela gosta dela, por exemplo, então ela gosta de você, eu não posso usar o do para o she, nem para o he e nem para o it. Essa é a exceção. Você vai ter que colocar o quê? Does. Does she like her? Isso daqui são as perguntas no passado. Observa, gente, olha o verbo, fica de olho no verbo, que é um ponto que as pessoas erram muito. Eu já não vou falar dele ainda, porque a gente já vai mostrar na próxima frasezinha. Agora, vamos supor que você queira dizer o quê? Você gostava dela? E aí já bate aquela dúvida, meu Deus, como é que eu vou falar você gostava dela? Gente, é muito simples, não vai mudar nada na frase além do auxiliar. É sempre assim, na pergunta nada muda além do auxiliar. Você vai pegar a mesma frase, inclusive eu vou até copiar, ó. Só que eu vou trocar o do pelo did. Did you like her? Você gostava dela? Teacher, mas então o verbo não vai mudar. Não muda verbo. Nas perguntas, nunca mude o verbo. A única coisa que você vai mudar é o auxiliar. Vamos para o futuro agora. Você gostará dela? Talvez você tá trazendo uma namorada nova e fala, mãe, será que você vai gostar dela? Claro que você viu que a gente usou que você vai gostar, mas é futuro. Quando a gente usa em português vai gostar, a gente está falando do futuro. Só que o que vai fazer, ó? Copia o pedaço da frase igual, porque nada muda, e a gente usa will. Will you like her? Will you like her? Dessa forma, você criou uma pergunta no futuro em inglês. Então, o ponto que eu quero falar para vocês é o quê? Será que é complicado assim ou não é a gente que complica? O que é mais complicado desse tempo verbal, dessas coisas aqui, é o presente. Porque no presente você só tem que lembrar que para o he, para o she e para o it, você não pode usar do. Ele é uma exceção. Mas nos outros nada muda. Agora, esse aqui, ó, ficou. Você gosta dela? Agora, ela gosta dela? Ou pode ser, ela gosta dele também, tá? Pode ser assim, ó. Does she like him? Ela gosta dele. Próximo. Did you like her? Você gostava dela ou você gostou dela? Tanto faz. Aí não importa qual que é o passado. E nessa daqui, você gostará dela? Will you like her? E agora vamos para o outro ponto aqui que eu preparei para vocês.
Outra situação importante que acontece muito é vocês, às vezes os alunos, ficarem presos no que é o significado de do. Gente, do, did e will, eles têm significado. Só que quando for perguntas, não precisa preocupar com significado, eu digo tradução. Quando você vê do, does e did e will em perguntas, nunca se preocupe com a tradução, porque ela não importa. Ela não vai ter tradução. Ela tem significado. O que é o significado? Indicar o tempo verbal da frase. Mas tradução, você não vai precisar pensar nela, não nesse momento. Teacher, mas e se tiver dois do numa frase? Aí você vai ter que se preocupar. Porque nesse caso, o segundo do realmente vai ser o verbo. Mas eu não vou falar disso, porque eu não quero confusão. Eu quero, na verdade, fazer você entender como é que você faz perguntas em inglês. Lembrando que nós estamos falando de perguntas com os auxiliares do, does, did e will. Porque ainda existem as perguntas com verbo to be, que é o assunto que eu mais recebo de dúvida hoje, que acredito que é um dos assuntos mais perguntados de todos. Então, o que você vai anotar aqui no seu material? Ó? Nunca mudamos os verbos em perguntas em inglês. Por que eu tô dizendo isso? Porque o erro comum é a gente colocar assim, ó. Did you like her? A gente quer colocar o verbo no passado, gente, só que não precisa. Por que não precisa, teacher? Porque a gente já mostrou que a frase está no passado. Por que você vai colocar o verbo no passado de novo, se já tem um marcador de tempo verbal aqui? Não precisa disso. Então, aí o ponto principal. Nunca mudamos os verbos em perguntas em inglês. Outra coisa. Do, does, did e will não precisam e não precisam ser traduzidos quando estiverem no início de perguntas. Vou colocar no início porque vai ter situação que pode. No início de perguntas. O terceiro ponto importante falei sobre nunca mudar nada, né? Tanto de um para outro. Falei sobre não precisar ser traduzido e a estrutura será sempre essa estrutura aqui, ó. Auxiliar mais pronome mais o verbo sem mudar o verbo mais o restante da frase. Basicamente, auxiliar mais pronome mais verbo mais o restante da frase. E agora, gente, eu vou fazer um testezinho com vocês. Vamos fazer um teste? Eu vou fazer algumas perguntas e você vai me dizer se você está acertando ou não para ver se você está entendendo. Primeira pergunta nós vamos fazer no presente, tá? Perguntas em inglês. Perguntas em inglês. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui, que nós vamos dizer, é: você trabalha no domingo? Você trabalha no domingo? Se der dúvida, para um pouquinho e pensa, qual é o tempo verbal dessa frase? Você trabalha no domingo? É presente? É passado? Ou é futuro? Tá ok? Pensa aí um pouquinho, pausa o vídeo para você poder responder. Se é presente, a gente usa do ou usa does. Aí você tem que saber se tem he, she, it. Só porque eu já vi que eu falei você, então não pode ser does. Ó, do. Beleza, é presente, não é? Você trabalha é presente. Do you? Que jeito que a gente fala trabalhar, o verbo? Do you work? Agora, aos domingos, on Sundays, perguntinha. Agora, vamos supor que você queira perguntar assim, ó, ela trabalha aos domingos? Que jeito que vai ficar? Lembra, nada além do auxiliar e do pronome, óbvio, da pessoa que você está querendo dizer, nada muda além do auxiliar e do pronome.
Então, eu quero falar, ela trabalha aos domingos? Se é ela, já não sabe que não vai ser do. A gente vai usar o que? Does. A frase continua no presente, né? Does she work on Sundays? Does she work on Sundays? Fechou essa perguntinha. Agora, gente, vamos pegar essa mesma frase, vamos pegar a mesma sentença e vamos fazer ela agora no passado. A pergunta que eu quero é, ela ou eu ou você, lembra que no passado o he, she, it não muda, segue o fluxo. Ela trabalhou no domingo? Ela trabalhou no domingo? Pausa o vídeo porque eu já vou dar a resposta, senão você vai acabar vendo a resposta. Qual que é o auxiliar? Eu sei que trabalhou é passado. Qual que é o auxiliar do passado? Did. Aí eu posso colocar, ó, did you work on Sundays? Só porque aqui eu coloquei só domingo, né? Então não precisa pôr o Szinho não, ó. Did you work on Sunday? Você trabalhou ou trabalhava no domingo? Tanto faz, pode ser trabalhou ou trabalhava. Teacher, e agora se eu quiser fazer ela? Não muda nada, tá, pro ela. Você só vai trocar o you pelo she. Did she? E o restante da frase. Inclusive, eu vou copiar aqui e colar. Ela trabalhou no domingo? Did she work on Sunday? E aí, agora vamos fazer essa frase no futuro. Ela trabalhará, tá? Gente, tá difícil esse R. Ela trabalhará no domingo? Ou seja, ela vai trabalhar no domingo? Ou aos domingos, se for no plural, a gente faz o quê? É uma frase no futuro? Qual é o auxiliar do futuro? Eu pego simplesmente, coloco will e coloco o restante da frase. Will she work on Sunday? Ela trabalhará no domingo? E se eu quiser trocar por você, por nós, ó, nós trabalharemos no domingo, eu faço will we work on Sunday? Deixa eu só tirar o she aqui, que não precisa, ó. Will we work on Sunday? Gente, vocês viram como é fácil? Deixa eu só abrir um pouquinho aqui para vocês verem a tela maior um pouquinho. Olha só, observa o foco aqui, ó. É o que todo mundo sofre esse final. Olha os verbos, gente, todos da mesma maneira. Nenhuma alteração no verbo, nenhuma alteração na frase, exceto o pronome e o auxiliar. Basicamente, essa é a forma que nós usamos para fazer perguntas em inglês, nesses 3 tempos verbais. Fica a dúvida das pessoas, professora, vai ser sempre assim nas perguntas? Gente, vai ser sempre assim, dessa forma, presente, passado e futuro, desde que não tenha verbo to be. Porque se tiver os verbos to be, am, is ou are na frase, já é outra história, que é o que eu vou preparar para o próximo vídeo, que é tipo, pare de confundir essas coisas, verbo to be com os auxiliares. E se você tiver assistido essa aula, a outra vai ser balela. Só que você precisa estar com isso daqui dentro da sua cabeça muito bem internalizado. E para fechar essa aula de hoje, às vezes vai falar assim, teacher, mas agora, o que eu faço para melhorar isso? Como que eu faço para pegar essas regras que você acabou de me ensinar? Isso foi vivência, a gente vivendo e aprendendo. Como que eu faço para fazer com que essas regras se internalizem? Você vai praticar. Não tem jeito de internalizar nenhuma regra se você não praticar. Caso você tenha interesse, você pode entrar no meu grupo gratuito de conversação, onde eu monitoro todas as conversas e ajudo as pessoas a melhorar o inglês no meu grupo de conversação. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu grupo, deixa nos comentários, tá? E também deixa sua curtida aqui para ajudar o meu trabalho. Espero ter te ajudado de verdade. Foi com muito amor, foi com muito carinho que eu preparei essa aula para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Bye bye, thank you so much. See you next time. Have a good one. See you later.